faço, eu sou. Glória a Deus. Mas quando ele saiu mancando. Deus estava dizendo assim: Jacó, aprenda uma coisa. Ainda que você tem tudo material, você ainda agora vai depender de Deus. Vou dizer de novo. Jacó, você tem tudo financeiro bom. Tem ovelha, tem dinheiro, tem família. Mas aprenda uma coisa: estou te colocando a marca para você ter a dependência de Deus. Jacó, ele tem um filho. Este filho é por o nome de José. E a Bíblia diz que, se você entender, quando José nasceu, até os 17 anos, você não ouve falar da história de José. A história de José ela vai acontecer no capítulo 37 de Gênesis, quando Jacó ele faz uma túnica especial, com várias cores. Segundo a história diz que eram 7 cores, as cores dos arco-íris. E a Bíblia diz que quando ele faz essa túnica diferenciada para o teu filho José, os seus irmãos vão se levantar. Preste atenção. Quando ele nasceu, até os 16 anos, não ouve falar dele. Então, quando não ouve falar de José, ninguém se levanta. Só vai se levantar contra José quando ele ganha uma túnica diferenciado, quando ele começa a chamar a atenção. Vou dizer de novo, você não entendeu. Aleluia, Deus! No primeiro ano de idade, até o 16, você não ouve falar de José. Você só vai observar o nascimento de José. Mas ele era um menino comum. Ele não era ainda querido do seu pai. Ele não tinha recebido aquilo que ele ia, como se fosse um algo de destaque. Mas quando ele recebeu aquilo que era algo de destaque, a Bíblia diz que começaram a se levantar contra ele. Glória a Deus! E não parece nada com os dias atuais, não, né? Aleluia! Você está lá no último banco, você começa a ministrar, a pregar, a louvar, começam a querer te perseguir. Sabe o que é isso? É porque Deus colocou na sua vida uma túnica de destaque. E ainda mais, ele tem um sonho. Ele sonha com o sonho da terra, ninguém fala nada. Mas quando ele sonha com o sonho do céu, dizendo que o sol, a lua, as 11 estrelas se prostravam diante dele, aí as pessoas vão se levantar. E a Bíblia diz que quando ele chega ao momento caótico do ministério de José, mas era necessário José passar por tudo isso, porque a Bíblia diz que quando seu pai olhou e disse: filho, vai ver como estão seus irmãos. Ele chega até o vale de Siquém. Quando chega no vale de Siquém, tem um homem. O homem diz: eles não estão mais aqui, eles estão no vale de Dotã. Quando chega no vale de Dotã, observam ele de longe e diz: lá vem aquele sonhador. Levanta a tua mão direita. Põe a mão no ombro do teu irmão aí e diga assim para ele assim, ó: Deus vai te dar uma túnica. Vai te dar uma túnica De destaque. de destaque. Aí você olha para ele e diz assim: mas e outra? E outra, Os seus irmãos os seus irmãos vão ter que reconhecer vão ter que o reconhecer teu ministério. o teu ministério. Diga para ele assim, ó. Diga para ele assim, sabe por quê? Porque quando observaram José de longe, Porque quando observar apontaram ele dizendo o seu ministério, dizendo: lá vem o sonhador. Levanta a tua mão direita. Aleluia. Se prepara, porque quem não deu crédito para você, quando você estiver vindo de longe, ele vai ter que dizer: lá vem o homem e a mulher de Deus. Eu vou dizer que Deus vai ser homem de Deus. Aleluia. Quando for você de longe, vão ter que apontar para você e dizer: Glória a Deus! pregador de Deus, bem-vindo à cantora de Deus. Diga para o teu irmão assim: se prepara, porque ainda que não queiram falar do teu ministério, Deus vai obrigar eles e dizer: Glória a Deus! lá vem o meu escolhido, lá vem, ai meu Deus do céu.
falou: vamos matar ele. Rubem, seu irmão, diz assim: não, vamos pegar ele, arrancar a sua túnica, manchá-la de sangue e trazer para os meus pais. E a Bíblia diz que quando eles falam isso, eles arrancam, matam um animal, suja de sangue, coloca a túnica de campo. Eu aprendo uma coisa com isso. Porque eles estavam com inveja de José. Por quê? Porque José tinha um dom do seu pai, que era sonho, e outra coisa, ele tinha uma túnica. Mas se você reparar, a Bíblia diz que eles arrancaram a túnica de José, sim ou não? Sim. Mas eles não usaram. Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Glória a Deus! Eles arrancaram a túnica de José, sim ou não? Sim! Eles deixaram de Lá! Glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia, Deus! Por quê? Aleluia, Jesus! Diga para o teu irmão, sabe por quê? Sabe por quê? A túnica era para José, A túnica era para não era para Rubem, Não era para não era para Judá, Não era para não Judá. era para Simeão, Não era para não Simeão. era para Levi, Não era para não era Levi. para Naphtali, Não era não era para Dan, não era para Zer, não era para Gade, não era para ninguém, era para... José. Repete de novo, era para... José. Diga para o teu irmão assim: estão querendo aquilo que é seu. Estão querendo aquilo que é seu. Diga para o teu irmão: pode até querer arrancar, Pode até querer arrancar. mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Não vão poder usar. Não vão poder usar. Não vão poder usar. Não vão poder usar. Glória a Deus. Não vão poder usar. Diga para o teu irmão: não vão poder usar. Diga a pressão do Deus porque ele não está dando. Deus preparou para você, não foi para Rubem. Deus ele fez para você, não foi para Simeão. Deus ele fez para você, não foi para Judá. Aleluia, Rubem, Simeão, Judá, os irmãos querem, mas não vão poder usar. Aleluia, Deus! Pegam ele, vende para os seus primos, os ismaelitas. E a Bíblia diz que quando vende para os ismaelitas, o seu pai está recebendo a túnica de sangue. E a Bíblia diz que ele é escravizado. Quando ele é escravizado, ele é comprado por Potifar. E a Bíblia diz que quando ele entra dentro da casa de Potifar, Rodrigo, a Bíblia diz que ele pega e ele é abençoado lá dentro. Ele recebe todas as chaves. Ele recebe uma chave só, chamada, que depois seria chamada de chave de Davi. Ela era tamanho de uma palma de uma mão. Ela abria todas as portas, era uma chave mestra. E a Bíblia diz que ele pegava e abria todas as chaves, ele tomava conta de todo o palácio da casa de Potifar. Mas a Bíblia diz que a mulher de Potifar se engraça com ele. Quando se engraça com ele, a Bíblia diz que ela vai diariamente querendo se deitar com ele. E a Bíblia vai nos ensinar que certa feita vão todos embora e José está lá. E ela olha para José e diz: vem. José olhou e disse: o teu esposo me deu todo o domínio da casa, do serviçais, das portas. Ele não me autorizou a ter domínio sobre você. Se eu cair com você, eis que eu vou estar pecando contra Deus. A Bíblia diz que ele sai correndo, ela agarra a túnica dele e ele sai correndo. Preste atenção, algo que Deus me revelou é muito forte. Glória a Deus! Quando ela agarrou a túnica dele e ele deixou para trás a túnica, ele estava deixando nada mais, nada menos do que honra, do que mordomia, do que dinheiro, do que fama. Ele estava deixando tudo o material que tinha de melhor para ele. Por que ele deixou aquilo, tudo que era material para trás e ele correu? Ele estava dizendo assim: você pode ficar com a minha honra, você pode ficar com o domínio, você pode ficar com a chave, você pode ficar com a cama, você pode ficar com a suíte, você pode ficar com a piscina, você pode ficar com o apartamento. Mas assim ele disse, em outras palavras, o mais importante de tudo isso é a minha salvação. Ele
estava dizendo assim, pode ficar com tudo material, mas quando ele correu, ele disse assim, o mais importante é a minha salvação. Ele é pego por assédio. Ele, com 23 anos de idade, ele é colocado dentro da prisão. Dentro da prisão, a Bíblia diz que tem um carcereiro e um padeiro, e ele revela o sonho para esses dois. E que o padeiro e o carcereiro esquecem dele. E a Bíblia vai nos dizer que quando esquece dele, ele está lá, barbudo, com a túnica suja. E a Bíblia diz que certa feita o faraó tem um sonho. Eis que saíam 7 vacas gordas do Rio Negro. Saíam 7 vacas e comiam as gordas. Ele acordou e voltou a dormir. E ele sonhou que havia milharal sobre milho sobre milharal, e nasciam milhos bons, e depois nasciam milhos ruins, e comiam os bons, mas continuavam ruins. E ele chamou todos os tipos de magos daquela época. E ele começou a chamar dizendo, não há quem revela o sonho. No Egito ele disse assim, ninguém tem o poder de revelar. Quem está entregando novamente o vinho para Faraó? O copeiro olhou e disse assim, tem um que está na prisão. Eis que quando estava na prisão, eis que Deus usou ele para falar comigo que eu iria ser colocado novamente na posição que tinham me tirado, e o padeiro seria decapitado. Ele olhou e disse assim, vão buscar ele. Mas preste atenção, segundo a história diz que o mesmo que trancafiou, o mesmo que fechou a cela, foi o mesmo que foi buscar. Vou dizer de novo. Quando ele foi preso, levaram ele até a prisão. Fecharam ou não fecharam a carceragem? Quando ele revelou o sonho para o copeiro agora diz para o faraó que ele estava preso, o mesmo que fechou era o mesmo que foi. Diga para o teu irmão assim, ó, se tem alguém querendo fechar a porta, Se tem alguém querendo fechar a se porta, prepara, porque Deus vai usar ele para abrir outra porta. se prepare que Deus Está entendendo, né? Aleluia, você está entendendo, né, apóstolo? Se Deus, aleluia, se o inimigo está querendo usar alguém para fechar a porta,